Atenção! Ele entregou a caneta para ela assinar a renúncia a tudo. Ele acreditava que estava encerrando um casamento, um simples e limpo descarte de uma mulher que ele havia superado. Ela estava sentada, grávida de 8 meses, as mãos tremendo levemente, olhando para os papéis do divórcio, no estéril escritório de advocacia do 10º andar, com vista para a Praça da Sé. Ele era um bilionário, o rei das finanças e da Gracian Dinâmica. E ela era uma simples ninguém. O que ele não sabia enquanto havia a assinar é que a caneta que ele lhe deu tinha mais poder do que todo o seu império. Ele não estava apenas se divorciando de sua esposa, ele estava demitindo a sua chefe. Se você acha que a vingança é um prato que se serve frio, prepare-se. Isto é um cheque-mate corporativo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para ver este rei cair. Capítulo 1. A assinatura congelada na Faria Lima. O ar no escritório Matheson, Gray e Locke, em plena Avenida Faria Lima, em São Paulo, era tão frio que parecia um peso físico. Alicia Monteiro, em breve a deixar de ser Alicia Gracian, mantinha o olhar fixo no veio de mogno da mesa. Cada espiral na madeira parecia um riso zombeteiro. À sua frente estava Ricardo Gracian, seu marido por 6 anos. Ele não a olhava. Estava revisando seu celular, um dispositivo de titânio polido que provavelmente custava mais do que o carro dela. Seu maxilar estava tenso, seu terno de R$ 20.000 imaculado. Parecia a capa da Forbes Brasil, um homem que havia construído um império do zero. Ou assim o mundo pensava. Alicia, apenas assine, disse sua voz cortante. Finalmente ele levantou os olhos, seus olhos azuis tão planos e frios quanto gelo glacial. Já passamos por isso. É um acordo generoso. Ao lado dele, seu advogado, um tubarão chamado Dr. Velasco, deslizou a página final da assinatura para ela. Senhora Gracian, os termos são de ferro. Um pagamento único de R$ 50.000. O veículo que dirige atualmente e desocupará a cobertura antes do primeiro dia do mês. Em troca, a senhora renuncia a todas as reivindicações atuais e futuras sobre os ativos, propriedades e, claro, a Gracian Dinâmica do Sr. Gracian. R$ 50.000. Para ele era a conta de um bar, para ela o insulto definitivo. A mão de Alicia descansava sobre o volume de sua barriga. O bebê chutou, um lembrete pungente da vida presa no fogo cruzado. E o bebê, Ricardo? Ela sussurrou com a garganta seca. Estará bem provido, disse Ricardo com desdém, como se discutisse uma linha em um orçamento. Será estabelecido um trust. Minha equipe cuidará disso. Você só precisa assinar. Ele estava com pressa. Alicia sabia por quê. Ela tinha visto as fotos dos paparazzi, as postagens nos blogs, os rumores sociais. Patrícia Rezende, uma modelo do Instagram de 24 anos e embaixadora de marca, estava esperando. Alicia até a tinha visto lá embaixo, batendo suas unhas acrílicas contra a janela de uma nova Ferrari vermelho sangue. Um presente pré-divórcio de Ricardo. Todo esse processo havia sido uma brutal blitzkrieg de 4 semanas. No momento em que Ricardo soube que Patrícia também estava acidentalmente grávida, Alicia havia se tornado um fardo, um problema a ser apagado. Você não construiu nada, Alicia. Ele a tinha repreendido na semana passada em sua vasta e vazia cobertura quando ela tentou apelar ao homem com quem se casou. Você era uma historiadora da arte, uma bibliotecária. Eu te dei um mundo com o qual você nunca poderia ter sonhado. Você deveria estar agradecida pelo pouso suave. Ela olhou para a caneta em sua mão. Era uma pesada Montblanc de laca preta. Um presente que ela havia lhe dado há 5 anos, quando fecharam seu primeiro grande negócio.
Ele havia se esquecido, é claro. Sua mão tremia, não de medo ou tristeza, que se havia esgotado nas últimas semanas. Era raiva, uma raiva fria, tranquila e sísmica, que vinha se acumulando desde o momento em que ela encontrou o celular secreto dele. Ela pensou em seus começos. Ela, a tranquila formada em engenharia do MIT, uma prodígio da codificação, que odiava o centro das atenções. Ele, o carismático MBA de Harvard, que podia vender gelo para um esquimó. Ela teve a ideia, o algoritmo revolucionário que se tornou o núcleo da Aura, o software de análise preditiva que transformou a Gracian Dinâmica em uma gigante de 30 bilhões de reais. Ela tinha o cérebro, ele tinha o rosto. Eu serei o CEO. Ele a havia seduzido todos aqueles anos. Você pode ser a arquiteta silenciosa, o poder por trás do trono. Ninguém precisa saber. Será o nosso segredo. Ela, ingênua e apaixonada, havia concordado. Ela construiu todo o back-end, a arquitetura, os protocolos de segurança. Ela estruturou a empresa através de um labirinto de trusts e holdings, todas registradas em Genebra, todas levando a uma única entidade anônima, AM Holdings, A de Alicia, M de Monteiro. Ricardo nunca foi o dono. Ele era um empregado, o CEO, sim, com um salário generoso e opções de ações, que, fundamentalmente, estavam programadas para consolidarem seu 7º aniversário de casamento, um aniversário que eles nunca alcançariam agora. Ele possuía exatamente 0% da empresa que chamava de sua e, em sua arrogância cega, nunca questionou. Ele nunca investigou os estatutos que assinou sem ler. Ele simplesmente acreditou em sua própria imprensa. Alicia, eu não tenho o dia todo, disparou Ricardo. Alicia levantou o olhar, encontrou o gélido olhar dele e o brilho de aço que estava escondido em sua espinha dorsal por 6 anos finalmente se solidificou. Você tem razão, Ricardo, ela disse. Sua voz era surpreendentemente clara. Você não tem? Ela clicou a caneta, assinou seu nome. Alicia Monteiro, na linha de assinatura, não Alicia Gracian. Ela empurrou os papéis de volta para a mesa. O Dr. Velasco os pegou. Uma sábia decisão. Os fundos serão transferidos em 24 horas. Ricardo se levantou, ajeitando os punhos. Bom, está feito. Uma ruptura limpa. Ele não estendeu a mão. Não se despediu. Simplesmente se virou e saiu da sala, seus passos ecoando no silêncio. Ele já estava falando em seu celular, sem dúvida ligando para Patrícia. Está resolvido, ela o ouviu dizer enquanto a porta se fechava. Alicia permaneceu sentada. Seu advogado e amigo de confiança, um homem tranquilo, chamado Dr. Marcelo Tavares, entrou de uma sala adjacente onde estava esperando. Ele era a única outra pessoa na Terra que sabia a verdade. Ele era o amigo mais antigo de seu pai, seu procurador no conselho e o executor de seu trust. O selo está quebrado, disse Marcelo, com a voz grave. Ele pôs fim à sua reivindicação conjugal. Exatamente, disse Alicia. Ela colocou ambas as mãos sobre a barriga. Ele negociou minha própria indenização, 50 mil reais. Marcelo olhou para ela, seus olhos cheios de uma lealdade feroz e protetora. O protocolo Jano está ativo há 6 semanas, Alicia. Desde que você encontrou o celular, temos tudo. O protocolo Jano, seu último recurso de segurança. Um sistema de back-end que ela havia codificado no núcleo da Aura. Invisível para todos. Ele foi projetado para espelhar e registrar toda a atividade executiva de alto nível, especificamente marcando transferências financeiras, exfiltração de dados e discrepâncias de comunicação. Foi projetado para pegar um inimigo. Ela nunca sonhou que seria seu marido. E o que ele encontrou? Perguntou Alicia, embora já soubesse.
Fraude, disse Marcelo com a voz sombria. Conspiração. Ele e a senhora Rezende não estavam apenas planejando férias. Eles estavam criando empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Ele estava desviando fundos, seus fundos, para contas no nome dela. Ele estava planejando sangrar a empresa, declarar falência e culpar uma queda do mercado, tudo enquanto ele e sua amante viviam dos milhões roubados. Alicia fechou os olhos. A traição era mais profunda do que ela poderia ter imaginado. Ele não estava apenas a deixando, ele estava tentando destruir o trabalho de sua vida. Ela se levantou, lentamente. A mulher grávida que havia entrado no escritório, parecendo derrotada, havia-se ido. Em seu lugar estava a dona. "Inicie o bloqueio, Marcelo", ela ordenou. Congele o acesso corporativo dele, tudo. Notifique o conselho de uma reunião de emergência, inegociável, dentro de 2 semanas, e envie um convite de cortesia à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Acho que eles estarão muito interessados no que o Sr. Gracian tem feito. Ela caminhou até a janela, observando a Ferrari vermelha acelerar para longe da calçada. "Ele quer uma ruptura limpa", Alicia sussurrou para seu filho não nascido. "Nós daremos a ele." Interação com a audiência. A bibliotecária acaba de ativar o protocolo Jano. Se você estivesse no lugar de Alicia, teria assinado o divórcio imediatamente para garantir sua inocência legal? Ou teria lutado por cada centavo desde o início? Comente sua estratégia e, se você já está sentindo a tensão, dê o seu like e inscreva-se para não perder a queda de Ricardo. Capítulo 2. O bloqueio. Jano. As 2 semanas seguintes foram as melhores da vida de Ricardo Gracian. Ele se sentia livre. O mundo era dele. Ele e Patrícia deram uma luxuosa festa de divórcio na cobertura, a mesma que Alicia tinha até o 1º dia do mês para desocupar. Eles não se importaram. Trocaram as fechaduras enquanto Alicia estava em uma consulta pré-natal. Ricardo estava na varanda, uma taça de champanhe na mão. Patrícia se aninhava nas costas dele. A cidade brilhava abaixo deles, um reino que ele havia conquistado. "Há novos começos, querido", Patrícia ronronou, beijando seu pescoço. Ela era linda, toda ângulos agudos e perfeição fabricada. E por se livrar daquela ratinha chata, qual era o nome dela mesmo? "Tanto faz", Ricardo riu. Ele se sentia poderoso, invencível. Ele acabara de fechar um negócio maciço, ou assim pensava, transferindo 50 milhões de reais para um novo fundo de desenvolvimento. A conta das Ilhas Cayman, que ele e Patrícia controlavam. Foi ridiculamente fácil. O sistema mal piscou. Seu celular vibrou. Era seu diretor financeiro, Daniel Costa. Ricardo suspirou, irritado com a interrupção. "O que foi, Daniel? São 10 da noite." A voz de Daniel estava tensa, em pânico. "Ricardo, temos um problema, um grande. O sistema está bloqueado." "O que você quer dizer com bloqueado?" Ricardo disparou. "Falha de TI. Conserte. Você. Você não entende. Não é uma falha. É um bloqueio de segurança. Um protocolo Jano. Eu nunca ouvi falar. Todos os nossos dados centrais, nossas finanças, nossos modelos de projeção estão todos em firewall. E, Ricardo, todos os privilégios de transferência de fundos executivos foram revogados em todo o sistema." O sangue de Ricardo gelou. "O quê? Quem autorizou?" "Eu não sei!" Daniel estava quase gritando. "Vem do topo da própria matriz, a AM Holdings." AM Holdings? Ricardo repetiu, não reconhecendo o nome. "É só o Trust Guarda-Chuva. É uma entidade de fachada. Eu sou o CEO. Eu sou o topo. Anule isso." "Eu não consigo!" Daniel gritou. "Minhas credenciais foram rebaixadas. As suas também." "Isso é impossível!" Ricardo rugiu. Ele atirou sua taça de champanhe pela varanda. "Eu estarei no escritório às 6 da manhã.
Traga todo o departamento de TI. Quero isso consertado. Ele desligou, um pequeno nó de mal-estar se apertando em seu peito. Provavelmente era apenas um concorrente tentando um ataque cibernético. Ele os esmagaria. Mas na manhã seguinte o problema era pior. Ricardo invadiu o hall de entrada brilhante da Gracian Dinâmica, mas seu cartão de segurança piscou em vermelho. Acesso negado. Que diabos? Ele murmurou. Fran, o chefe de segurança, aproximou-se dele, parecendo profundamente desconfortável. Sr. Gracian, sinto muito, seu acesso foi revogado. Revogado por quem? Eu sou esta empresa. Pelo conselho, senhor. Ou pela entidade que controla o conselho. Recebemos uma diretriz ontem à noite. O senhor não tem permissão para passar do lobby. Isso é loucura! Ricardo gritava. Funcionários paravam para olhar. Ligue para Velasco, meu advogado. Ele estava discando o número de seu advogado quando um e-mail chegou em seu celular. Era de um endereço que ele nunca tinha visto. Leland Holdings. Genebra. Assunto: reunião obrigatória de acionistas e revisão do conselho. Sr. Gracian, sua presença é requerida em uma reunião obrigatória de acionistas. Data: amanhã, 17 de novembro. Hora: 9 Rio. Local: o grande auditório, Torre Gracian. Sua presença é inegociável. Esta reunião abordará graves irregularidades na governança corporativa e desembolsos financeiros. Um representante do acionista majoritário, AM Holdings, presidirá. O coração de Ricardo martelava. Reunião de acionistas. Eu sou o acionista. Ele passou as 24 horas seguintes em um borrão de pânico. Seu advogado, o Dr. Velasco, estava pálido. Ricardo, o véu corporativo desta AM Holdings é de ferro. É uma LLC suíça envolta em um trust de Genebra com uma dúzia de procuradores. Não consigo encontrar um nome, não consigo encontrar uma fraqueza. Ricardo, o que você assinou quando abriu o capital desta empresa? O acordo padrão. O que o advogado da família de Alicia redigiu? Aquele velho, Dr. Marcelo Tavares. Sua voz falhou. Marcelo Tavares. O homem tranquilo e modesto que esteve em seu casamento. O homem com quem Alicia tomava café uma vez por mês. Aquele que ele havia listado como contato de emergência. Uma náusea, fria e terrível, começou a se acumular em seu estômago. Não, ele sussurrou. Não é possível. Ele olhou para Patrícia, que estava reclamando que seus cartões de crédito tinham sido recusados. Ricardo, conserta isso. Meu dia de spa está marcado. Cala a boca! Ele gritou. Apenas cala a boca! Ele iria a essa reunião. Ele descobriria quem era AM Holdings e os destruiria. Ele era Ricardo Gracian. Ele construiu isso e ninguém iria tirar isso dele. Capítulo 3. A arquiteta desvelada. O grande auditório estava lotado. Cada funcionário da Gracian Dinâmica, do entregador à alta administração, estava presente. A imprensa havia sido convidada, alinhando a parede traseira com câmeras, sentindo o cheiro de sangue. O conselho de administração, as pessoas que Ricardo havia contratado, estava sentado na primeira fila. Com o rosto sombrio, Ricardo Gracian invadiu às 8h59. Ele vestia seu terno mais poderoso, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Ele ignorou os sussurros, os olhares, o clique das câmeras. Ele marchou diretamente para o pódio no palco, com a intenção de tomar o controle. Qual é o significado disto? Ele trovejou, sua voz ecoando. Esta reunião é ilegítima. Eu sou o CEO e o acionista majoritário desta empresa. Quem for responsável por isso, por este golpe de Estado, será processado com todo o peso da lei. As luzes do auditório diminuíram. O telão atrás do pódio ganhou vida. Por favor, sente-se, Sr. Gracian. A voz era feminina. Era tranquila.
Estava amplificada, ressoando na sala, e era familiar. Ricardo congelou. Ele se virou para a tela. Não era um logotipo. Era uma transmissão de vídeo ao vivo. Uma mulher estava sentada em um cômodo simples e bem iluminado. Ela não estava de tailleur. Ela usava um suéter simples e confortável. Seu cabelo estava preso. Ela parecia cansada, mas seus olhos eram como aço. Em seus braços, enrolado em um cobertor branco e macio, havia um bebê recém-nascido. Era Alicia. O auditório inteiro ofegou. O rosto de Ricardo ficou branco. Alicia, o que é isso? O que você fez? Eu? Alicia replicou, sua voz ressoando com um poder que ninguém naquela sala jamais tinha ouvido. Estou apenas participando da minha primeira reunião geral. Já era hora. Isto é uma piada. Ricardo gaguejou, rindo. Mas era um som agudo e fraco. Você é minha ex-esposa. Você é historiadora da arte. Você não tem autoridade aqui. Segurança, tirem esta transmissão da tela. Sua equipe de segurança agora se reporta a mim, Ricardo, disse Alicia calmamente. Assim como seu conselho de administração, assim como seu diretor financeiro, assim como todos nesta sala. Ela ajeitou o bebê adormecido em seus braços. Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alicia Montero. Vocês me conheciam como Alicia Gracian, a esposa tranquila do CEO. Mas Alicia Montero é o nome com o qual eu nasci. E é o nome na escritura fundadora da AM Holdings, o Trust, que é o único proprietário de 100% da Gracian Dinâmica. Uma onda de choque percorreu a multidão. Os membros do conselho olhavam fixamente para a frente. Eles sabiam. Marcelo Tavares claramente já os havia informado. Isto é uma mentira, Ricardo guinchou. Uma invenção, é? O olhar de Alicia era inabalável. Vamos perguntar ao sistema. Eu o construí, afinal. Ela digitou algo em um teclado fora da câmera. A tela se dividiu. De um lado estava o rosto dela. Do outro, uma cascata de código. Documentos de patentes originais e projetos digitais. Este é o código-fonte da Aura, explicou Alicia. Escrito por mim no MIT, há 7 anos. Aqui estão os pedidos de patente arquivados pela AM Holdings. E aqui... A tela mudou para um documento. Está o contrato de emprego de CEO que você assinou há 6 anos, Ricardo. Ela deu zoom em uma cláusula. Cláusula 117b, a cláusula de moralidade e rescisão por justa causa. Você estava tão empolgado para assinar que nunca leu os estatutos, disse Alicia. Eu nomeei você CEO, um cargo assalariado. Você recebeu opções de ações, não ações, que estavam programadas para consolidar em nosso 7º aniversário, uma data que não alcançaremos. Você era, para todos os efeitos legais, um empregado. Meu empregado. Ricardo agarrava o pódio com os nós dos dedos brancos. Você me enganou, sua vadia. Você enganou a si mesmo, Ricardo. Você acreditou no seu próprio mito. Você acreditou que eu não era nada. Você acreditou que eu era uma ratinha de biblioteca que não construiu nada. Sua voz baixou, perdendo sua frieza corporativa e ganhando uma fúria gelada pessoal. Você me entregou uma caneta no escritório de um advogado há 2 semanas. Você me forçou, grávida de 8 meses de seu filho, a assinar a renúncia a todas as reivindicações sobre sua fortuna. O que você estava realmente fazendo, Ricardo, era assinar sua própria demissão. Você afirmou legalmente, com seus próprios advogados caros, que não tem nenhuma reivindicação sobre meus ativos, e a Gracian Dinâmica é, e sempre foi, meu ativo. A sala estava em absoluto silêncio. O único som era o clique das câmeras. Mas esta reunião não é apenas
sobre uma mudança de liderança, continuou Alicia. É sobre um crime. Um crime? Repetiu Ricardo. Sua bravata finalmente se quebrou, revelando puro pânico por baixo. O que você está falando? Minhas projeções são ficção, Ricardo. Alicia interrompeu, sua voz afiada como vidro. Nas últimas 6 semanas, tive o protocolo Jano ativo. Ele marca irregularidades. Que irregularidades ele encontrou? A tela mudou novamente. Agora era um fluxograma, uma teia de contas offshore, empresas de fachada e transferências bancárias. Vamos falar sobre o Fundo de Desenvolvimento Cayman, disse Alicia, enquanto Daniel Costa, o diretor financeiro, afundava em sua cadeira, parecendo doente. Esta, continuou Alicia, é uma conta que você e seu diretor financeiro abriram há 3 meses. E aqui, uma nova janela apareceu mostrando e-mails. Estão suas comunicações com a senhora Patrícia Rezende. A foto glamourosa de Patrícia preencheu a tela ao lado de uma cadeia de e-mails. O sangue de Ricardo virou gelo. Não eram cartas de amor. Isto era negócio. Alicia leu um em voz alta. E Patrícia, o rezendeigmail.com. Para Ricardo, o gracianedinamica.com. Patrícia, a primeira transferência de 10 milhões de reais está completa. A conta PR Holdings está ativa. Desviaremos outros 20 milhões até o final do trimestre. Vamos culpar o lançamento fracassado na Ásia. Quando eu declarar falência, teremos 100 milhões no banco. E aquela minha esposa estúpida não ficará com nada além das minhas dívidas. Um suspiro coletivo e horrorizado encheu o auditório. Ricardo cambaleou para trás, como se tivesse sido atingido fisicamente. Ele não estava apenas me deixando, explicou Alicia, sua voz tremendo de raiva contida. Ele não estava apenas me traindo, ele estava sistematicamente desviando fundos com sua amante como cúmplice. Ele estava planejando fraudar esta empresa, roubar suas pensões, seus salários e seus futuros e deixar a mim, sua esposa grávida, para levar a culpa. Ela deixou o peso disso assentar. O acordo de desenvolvimento de 50 milhões de reais que você impulsionou na semana passada, Ricardo. Lembre-se, isso não foi um acordo. Isso foi um grande roubo. Você estava roubando de mim. Ela olhou diretamente para a câmera. Ricardo Gracian, como única proprietária e presidente em exercício do conselho da AM Holdings, estou rescindindo seu emprego por justa causa, com efeito imediato. 2 grandes seguranças, os mesmos que haviam barrado Ricardo, começaram a caminhar pelo corredor em direção ao palco. E quanto à sua cúmplice, Alicia acrescentou, a senhora Patrícia Rezende está, neste momento, sendo notificada de um processo civil por conspiração para cometer fraude. Todas as contas em nome dela foram congeladas, aguardando investigação criminal. Na tela, Alicia mostrou uma nova transmissão de vídeo. Era uma tomada ao vivo do lobby da cobertura. Patrícia, em um roupão de seda, estava gritando com 2 homens de terno que lhe entregavam papéis. Seus cartões de crédito, sua Ferrari, sua nova vida, tudo se foi, apreendido como ativos derivados de atividade criminosa. Você não pode fazer isso, Ricardo gritava agora, um som animalesco de puro desespero. É minha vida, eu construí isso. Você era um porta-voz glorificado, Ricardo, disse Alicia, sua voz impregnada com o gelo de seu próprio coração. Você era o rosto da empresa, um papel que você desempenhou bem. Mas você esqueceu de uma coisa. Ela se inclinou, seu rosto preenchendo a tela. Nunca, jamais, subestime a arquiteta. Os seguranças chegaram ao palco. Sr. Gracian, disse um com a voz monótona,
O senhor tem que vir conosco. Ricardo olhou selvagemente para os funcionários que o olhavam com desprezo, para a imprensa que disparava flashes em seu rosto, para o conselho que se recusava a encará-lo. Ele olhou de volta para a tela. A mulher que havia sido sua esposa tranquila e modesta não estava mais lá. A tela estava preta. A reunião havia terminado. Enquanto os seguranças agarravam seus braços, Ricardo Gracian finalmente entendeu. Ele não tinha apenas perdido um casamento. Ele não tinha apenas perdido uma amante. Ele havia perdido um jogo de xadrez de 6 anos em um único movimento para uma grande mestra que ele nem sabia que estava jogando. Interação com a audiência. Que xeque-mate épico! A arrogância de Ricardo o cegou completamente. Qual você acha que foi o maior erro que ele cometeu? Subestimar o protocolo Jano ou subestimar o amor de Alicia pelo trabalho que ela criou? Deixe sua opinião mais forte nos comentários. E se você amou essa reviravolta, compartilhe esta história com alguém que precisa ver o poder da mente. Capítulo 4. O legado da Aura Inovações. Conclusão. As consequências foram imediatas e espetaculares. O CEO, que não era, gritou a manchete do Valor Econômico. Ex-esposa de bilionário é dona de tudo. Estampou O Globo, com uma foto dividida de um Ricardo furioso sendo arrastado para fora do prédio e uma Alicia serena segurando seu bebê. O império de Ricardo Gracian não apenas desmoronou, ele vaporizou. A CVM, convidada pela equipe de Alicia, interveio imediatamente. A evidência de fraude era tão avassaladora, tão meticulosamente documentada pelo protocolo Jano, que uma acusação criminal foi emitida em 48 horas. Ricardo estava arruinado, sua reputação era tóxica, suas contas bancárias congeladas. O único dinheiro em seu nome eram os R$50 mil da indenização de divórcio que Alicia havia aceitado, uma quantia que seus advogados haviam insistido em oferecer como um insulto a ela. Agora era o único ativo que o governo não podia apreender. Ele havia negociado seu próprio dinheiro de bolso. Patrícia Rezende, enfrentando suas próprias acusações, o traiu instantaneamente. Ela se declarou culpada, concordando em testemunhar contra Ricardo em troca de uma sentença reduzida que ainda totalizava 2 anos de prisão, em regime semiaberto, e restituição total. Dinheiro que ela nunca teria. Ela foi vista pela última vez trabalhando em uma cafeteria de bairro, irreconhecível sem suas roupas de grife. E Alicia? Alicia Monteiro, a arquiteta, como a imprensa a apelidou, nunca mais pisou no prédio da Gracian Dinâmica. Ela não precisava. De seu escritório em casa seguro e de alta tecnologia, o que ela vinha construindo secretamente nos arredores da Serra da Cantareira, ela guiou sua empresa. Dr. Marcelo Tavares foi nomeado CEO interino, encarregado de limpar a casa. Daniel Costa, o diretor financeiro, foi demitido e enfrentou suas próprias acusações. Todo o conselho foi destituído. Alicia reconstruiu sua empresa do zero. Ela a renomeou, abandonando o nome que havia se tornado uma mancha. Gracian Dinâmica foi dissolvida, e de suas cinzas surgiu a Aura Inovações. Ela ascendeu de dentro, encontrando os engenheiros e gerentes talentosos que Ricardo havia negligenciado. Ela redirecionou a empresa para sua tecnologia central, para a inovação sustentável e o uso ético de dados, os princípios que ela sempre havia imaginado. Ela nunca deu uma entrevista de televisão, nunca posou para uma revista. Ela era apenas um nome em um memorando, uma voz em uma teleconferência. Mas sua presença era sentida em todos os lugares. A empresa, liberta do ego e da ganância de Ricardo, prosperou.
As ações dispararam para novas alturas. Enquanto isso, Alicia se concentrou em seu próprio novo começo. Sua filha, Ana Monteiro, tinha os olhos brilhantes e curiosos de sua mãe. Alicia se sentava com ela no berçário, codificando em um laptop com uma mão enquanto segurava sua filha com a outra. Ela finalmente havia encontrado uma maneira de ser tanto a arquiteta quanto a mãe em seus próprios termos. Ela tinha o trabalho de sua vida. Ela tinha uma filha. Ela estava livre. A vida de Ricardo foi o inverso. A multa de R$ 2 milhões significava que ele estaria endividado para sempre. Os R$ 20 mil que lhe restaram após os honorários iniciais de seu advogado foram gastos no depósito de seu apartamento sórdido na periferia de São Paulo. Ele foi designado para a limpeza de rodovias para seu serviço comunitário. 6 dias por semana, Ricardo Gracián, o homem que já esteve na capa da Fortune, vestia um colete laranja de alta visibilidade e recolhia lixo no acostamento da Via Dutra. No primeiro aniversário da reunião no auditório, ele estava em seu apartamento. O aquecedor estava quebrado. Ele estava bebendo uísque barato, assistindo a uma TV de segunda mão. Um segmento de notícias mostrou um close-up de Alicia em um parque, rindo, ajoelhada na grama. Sua filhinha, Ana, correndo em direção a ela. O rosto dela uma máscara de pura alegria. Alicia parecia jovem, parecia livre, parecia linda, de uma forma que ele nunca tinha visto, ou talvez nunca se deu ao trabalho de notar. Uma bile quente e rançosa subiu pela garganta de Ricardo. Era o veneno de sua própria criação. Era a inveja. Era a perda. Era a agonizante percepção de que ele não tinha apenas perdido um império. Ele havia jogado uma vida fora. Ele tentou ligar para seu antigo número, uma voz fria e eletrônica. O número que você discou foi desconectado. Ele tentou o seu antigo e-mail. Uma resposta automática. Falha na entrega permanentemente. Usuário desconhecido. Ele não apenas perdeu. Ele não apenas foi arruinado. Ele foi apagado. Enquanto empurrava o balanço de sua filha, enviando-a para voar no ar frio e claro do outono, Alicia Monteiro sorriu. Ela havia construído sua empresa. Ela havia protegido sua filha e ela havia construído sua vida, finalmente, sobre uma fundação que ninguém jamais poderia tirar dela. A vingança definitiva vai muito além de simplesmente alcançar a vitória. Ela reside em descobrir e expor a verdade e, ao mesmo tempo, reivindicar a própria identidade. A história química de Alicia demonstra uma lição profunda. A pessoa que parece mais tranquila, a presença mais modesta na sala, é muitas vezes a que exerce o maior poder. Interação com a audiência. O que você achou da reação de Ricardo ao ver sua filha na tela? Deixe-nos sua opinião nos comentários. Se você amou esta história de justiça e poder oculto, dê um like e certifique-se de se inscrever. A sentença e a queda de Ricardo. Os 6 meses seguintes à reunião no auditório foram os mais longos da vida de Ricardo Gracián. No julgamento, seu advogado dativo, o Dr. Pérez, mal conseguiu argumentar contra o protocolo Jano. A evidência digital era irrefutável. Ricardo não foi para a prisão, mas o mundo exterior se tornou sua cela. Os R$ 50 mil do acordo de divórcio finalmente foram liberados, mas seu ex-advogado, o Dr. Velasco, imediatamente colocou um ônus sobre eles, exigindo R$ 30 mil por serviços prestados e danos à reputação. Ricardo ficou com R$ 20 mil. Era a maior quantia de dinheiro que ele já teve, que parecia nada. Era todo o seu patrimônio líquido. Ele se mudou do hotel de luxo para um apartamento mobiliado de aluguel semanal,
apertado e lúgubre, em uma área de Fuenlabrada, na zona sul de São Paulo. Os móveis cheiravam a cigarros velhos e fracasso. Ele passava os dias assistindo a corda legal apertar. Ele teve que contratar um novo advogado, um homem chamado Dr. Lopes, um defensor público convertido em advogado particular que trabalhava em um shopping center caindo aos pedaços. Lopes estava perpetuamente suado e não parecia impressionado com o antigo status de Ricardo. "Olha, Sr. Gracian", disse Lopes, folheando papéis. Eles o pegaram. A evidência dessa coisa chamada Jano é irrefutável. É uma gravação digital de todos os seus crimes. Está em e-mails, em registros de servidor, em transferências bancárias. O senhor conspirou. O senhor fraudou. O senhor enfrenta 15, 20 anos no pior cenário. Não, Ricardo bateu o punho na mesa de laminado barato. Era minha empresa, é uma disputa conjugal. Não era sua empresa, esse é o cerne da questão, suspirou Lopes. O acordo de divórcio prova isso. O senhor assinou um documento com seu próprio advogado caro presente que indicava que não tinha nenhuma reivindicação sobre ela. O senhor não pode alegar que era propriedade conjugal agora. E Patrícia, Ricardo disparou. Ela estava mancomunada, ela me manipulou. Ah, a senhora Rezende. Lopes sorriu pela primeira vez. Essa é a sua única esperança. Ela fechou um acordo de confissão. Ela está testemunhando contra o senhor e Daniel Costa. Ela está pintando o senhor como um sociopata manipulador que se aproveitou da juventude dela e a forçou a abrir as contas, ameaçando arruinar a carreira dela se ela não o fizesse. Ricardo ficou sem palavras. Tinha sido ideia dele? Sim, mas ela tinha sido uma participante entusiasta. Ela tinha sido, quem sugeriu, esconder ativos em arte e joias. Então o que fazemos? Ai, Ricardo sussurrou, o pânico ressurgindo. Nós nos declaramos culpados. Nós nos atiramos à misericórdia do tribunal. Nós o pintamos como um homem cegado pelo ego, uma figura trágica, um rei leal da era digital. Culpamos a manipulação de Patrícia, culpamos o mau conselho de Daniel Costa. Choramos, imploramos e esperamos que a juíza esteja de bom humor. O julgamento, 3 meses depois, foi um epílogo humilhante. Daniel Costa, o diretor financeiro, foi sentenciado primeiro a 5 anos em uma prisão federal de segurança mínima. Patrícia Rezende foi a próxima. Ela foi uma mestra da atuação. No depoimento, ela era uma visão de inocência, quebrada e chorosa. Ela usava um vestido preto simples, sem maquiagem, o cabelo preso em um coque. Ela chorou ao descrever como o Sr. Gracian a havia deslumbrado e depois a aterrorizado. Ele disse que eu era apenas um brinquedo, ela gritou, e que ele podia me destruir. Ele disse que Alicia era instável e que ele estava apenas protegendo seus ativos dela. Eu estava com tanto medo. Eu apenas fiz o que ele mandou. A juíza, uma mulher sem rodeios chamada Juíza Maria Santos, pareceu parcialmente convencida. Ela sentenciou Patrícia a 18 meses por conspiração para cometer fraude, com possibilidade de liberdade condicional em 11. Então foi a vez de Ricardo. Ele se levantou, seu terno barato pendurado em sua figura. Ele havia perdido 15 quilos. Seu advogado fez um longo discurso sobre a ubres e um homem que voou muito perto do sol. Então a juíza Santos falou: Senhor Gracian, seu histórico é único. Eu vi ganância, eu vi fraude, mas raramente vi arrogância nesta escala. O senhor não roubou apenas dinheiro. O senhor tentou destruir a vida da mesma pessoa que construiu seu trono, uma mulher que, na época, estava gestando seu próprio filho.
É um nível de malícia que este tribunal considera particularmente repulsivo. Os joelhos de Ricardo vacilaram. Seu advogado o segurou. No entanto, continuou a juíza, duas coisas impediram-me de impor a sentença máxima. Primeiro, sua cúmplice, a senhora Rezende, foi de fato a principal beneficiária dos fundos líquidos. Suas contas foram congeladas antes que o senhor pudesse obter ganhos pessoais, além dos fundos desviados que usou para presentes e viagens. Segundo, e o mais importante, a vítima, neste caso, a senhora Alicia Monteiro, já recuperou todos os ativos corporativos. Graças à sua extraordinária previsão, a empresa não faliu. As pensões não foram perdidas. O senhor está sendo sentenciado, portanto, não por um roubo concluído, mas pela tentativa. A juíza Santos bateu seu martelo. O tribunal sentencia o senhor a 5 anos de liberdade condicional por crime grave. O senhor deverá cumprir 5.000 horas de serviço comunitário. O senhor pagará multas de restituição, totalizando 2 milhões de reais, que serão confiscadas de todos e quaisquer ganhos futuros. O senhor está permanentemente proibido de servir como oficial ou diretor de qualquer empresa de capital aberto. O senhor tem sua liquidação de 50.000 reais, senhor Gracian. É mais do que o senhor deixou para sua esposa. Dispensado. Ele não iria para a prisão. Ricardo quase desabou de alívio, mas a prisão, ele logo aprenderia, era o mundo exterior. Interação com a audiência. 5 anos de liberdade condicional e 5.000 horas de serviço comunitário. Vocês acham que a sentença da juíza Santos foi justa? Ou o castigo da humilhação pública é pior do que a prisão para alguém como Ricardo? Deixem-me sua opinião nos comentários. Prisão ou humilhação pública? O brilho da aura e a luta de Alicia. Os 9 meses seguintes foram o epílogo. Enquanto a vida de Ricardo era uma lenta e irritante humilhação, Alicia Monteiro prosperava. Aura Inovações foi a história de retorno da década. Após a queda inicial das ações, Alicia havia garantido pessoalmente uma recompra usando seu próprio trust. Foi uma demonstração de confiança de cair o queixo. Ela nunca foi vista em público. Nunca concedeu uma entrevista de televisão. A Forbes e o Valor Econômico publicaram reportagens massivas sobre a arquiteta, mas tiveram que usar a única foto de imprensa granulada de seu casamento. Ela se tornou uma lenda, a mulher invisível e brilhante que deu cheque-mate no rei. Ela investiu dezenas de milhões no Fundo Ana Monteiro, sua fundação para apoiar mulheres em STEM, que já havia se tornado a maior do tipo no Brasil. Ela era mãe. Passava seus dias trabalhando em novo código, orientando sua nova diretoria escolhida a dedo, e suas tardes no Parque do Ibirapuera com sua filha Ana, que estava começando a engatinhar. Ela estava pela primeira vez em sua vida adulta, completa, inexpugnavelmente feliz. A vida de Ricardo era o inverso. A multa de 2,5 milhões de reais significava que ele estaria endividado para sempre. Os 20.000 reais que lhe restaram após os honorários iniciais do Dr. Lopes quase haviam desaparecido, gastos no depósito de seu sórdido apartamento e comida barata. Ele tinha que trabalhar. Ele tinha que fazer seu serviço comunitário. Sua oficial de condicional, uma mulher chamada Sra. Petrov, o designou para a limpeza de estradas. 6 dias por semana, Ricardo Gracian, o homem que já esteve na capa da Fortune, vestia um colete laranja de alta visibilidade e recolhia embalagens de fast food e fraldas sujas no acostamento da rodovia dos Bandeirantes. Os carros passavam a toda velocidade, seus ocupantes alheios. Mas, às vezes, alguém o reconhecia. Diminuíam a velocidade. Tiravam uma foto com o celular.
Uma vez, um caminhoneiro jogou um cachorro-quente pela metade para ele, gritando: "Ei, Gracian, pega essa!" Ele era uma piada, um meme vivo. Ele tentou vender seus últimos ativos restantes. Ele tinha um relógio Patek Philippe que havia escondido, uma obra-prima de 100 mil euros. Ele o levou a uma loja de penhores em um bairro de má reputação. O agiota, um homem chamado Gus, estreitou os olhos. Então olhou para ele. "Puta merda!" Gus sussurrou, o reconhecimento amanhecendo. "É você, é o Ricardo Gracian." "Apenas me deu dinheiro pelo relógio", disse Ricardo, a voz morta. "Cara, você caiu feio", disse Gus, quase com admiração. "Uma queda dessas é bíblica. Eu te dou 5 mil. "Ele vale 100 mil. Para quem? Para um cara que não é você? Para você. Vale 5 mil. Esse é o meu preço, senhor CEO." Ricardo pegou o dinheiro. Ele usou para pagar o aluguel. Ele estava verdadeiramente invisível. Pessoas esbarravam nele na rua e não pediam desculpas. Ele era apenas mais um homem cansado e derrotado em um casaco barato, seu rosto cinzento de vergonha. Na cidade, no primeiro aniversário da reunião no auditório, ele estava sentado em seu apartamento. O aquecedor estava quebrado. Ele estava bebendo uísque barato de uma garrafa de plástico, assistindo a uma pequena TV de segunda mão que havia comprado em uma loja de caridade. Um segmento de notícias local, onde eles estão agora, apareceu. Passou um ano desde a dramática queda do homem dos 50 mil reais, Ricardo Gracian, disse a apresentadora. Uma foto de seu rosto, gritando daquele dia, apareceu na tela. Estamos acompanhando os principais atores. A tela mostrou uma Patrícia Rezende, pálida e magra, saindo de um táxi. Ela havia sido libertada de uma prisão de segurança mínima na Tijuca no mês passado. Atualmente, ela estava trabalhando em uma cafeteria em um bairro operário. Em seguida, eles passaram para um analista financeiro. A jogada de Alicia Montero foi simplesmente a manobra corporativa mais brilhante do século XXI. Ao forçá-lo a finalizar aquele divórcio primeiro, ele legalmente desautorizou qualquer direito ao império. Ele pensou que estava dando à esposa um insulto de 50 mil reais. Na verdade, ele estava negociando seu próprio patrimônio líquido final. Foi poético, foi de gênio. Ricardo olhou para a tela, as mãos tremendo. Então, uma nova imagem apareceu. Era uma foto paparazzi sincera, tirada com uma teleobjetiva. Era Alicia. Ela estava em um parque, rindo. Estava ajoelhada na grama, os braços abertos. Uma menininha, Ana, corria em direção a ela. O rosto dela, uma máscara de pura alegria. Alicia parecia jovem, parecia livre, parecia bonita, de uma forma que ele nunca tinha visto, ou talvez nunca se deu ao trabalho de notar. Uma bile quente e rançosa subiu pela garganta de Ricardo. Era o veneno de sua própria criação. Era a inveja. Era a perda. Era a agonizante percepção de que ele não tinha apenas perdido um império, ele havia jogado uma vida fora. Em um último e patético espasmo de seu antigo eu, ele agarrou seu celular pré-pago barato. Ele ainda tinha o antigo número dela memorizado. Ele discou, uma voz fria e eletrônica. O número que você discou foi desconectado ou não está mais em serviço. Ele tentou o seu antigo e-mail. Ele enviou uma mensagem. Alicia, sinto muito. Por favor, uma resposta automática, imediata. Falha na entrega, permanentemente. Usuário desconhecido. Ele não apenas perdeu, ele não apenas foi arruinado, ele foi eliminado. Ricardo Gracian desabou de volta em seu sofá esburacado. A garrafa de uísque escorregou de sua mão, derramando o resto de seu conteúdo sobre o carpete manchado. A TV continuava falando sobre esportes. Ele estava total,
final e completamente sozinho. Ele era o homem dos 50 mil reais. 50 quilômetros de distância, naquele mesmo parque, o telefone de Alicia Montero vibrou. Ela estava empurrando Ana em um balanço. Era uma mensagem de Marcelo. Os últimos litígios civis estão resolvidos, Alicia. As multas de Ricardo estão registradas. Tudo feito. Você está completa e finalmente livre. Alicia sorriu. Um sorriso real, genuíno. Ela guardou o telefone e se virou para a filha. Mais alto, mamãe, mais alto! Ana ria. Mais alto será, disse Alicia, empurrando o balanço, enviando sua filha para voar no ar fresco e claro do outono. Ela havia construído sua empresa, ela havia protegido sua filha, e ela havia construído sua vida, finalmente, sobre uma fundação que ninguém jamais poderia tirar dela. O último ato da solidão. 5 anos e meio se passaram. A liberdade condicional de Ricardo Gracián havia terminado, mas sua sentença da vida era permanente. A multa de 2 milhões de reais, com juros, crescia como um câncer financeiro. Ele não coletava mais lixo na rodovia, mas sua vida havia se tornado um reflexo cinzento daquele colete laranja. Ele residia no mesmo apartamento sórdido na Zona Sul, agora trabalhando como freelancer, fazendo planilhas e apresentações para pequenas empresas de logística de segunda linha, trabalhos que ele conseguia escondendo seu passado criminoso. Ele ganhava apenas o suficiente para pagar as multas e as despesas essenciais. A humilhação não era mais um pico de adrenalina, mas o ar que ele respirava. Ele havia sido forçado a renunciar à sua arrogância, mas a havia substituído por uma amargura gelada. Em uma tarde fria de terça-feira de inverno, enquanto esperava o ônibus, um Rolls-Royce Ghost preto deslizou lentamente pela pista oposta. Ricardo não olhou para cima. Ele estava acostumado com a riqueza que não lhe pertencia mais. Mas então, o carro parou no semáforo. Através da janela fumê, que estava casualmente um pouco aberta, devido a uma falha no sistema de climatização, Ricardo ouviu o som inconfundível de uma risada infantil. Ele olhou para o carro. No banco de trás, em um ambiente de couro creme e silêncio luxuoso, havia uma menininha. Ela devia ter uns 6 anos. Ela tinha cabelos castanhos e cacheados e os olhos curiosos e brilhantes de Alicia. Era Ana. Ao lado dela, em um tailleur executivo elegante, mais discreto e com o cabelo mais longo e penteado, de uma forma mais suave do que antes, estava Alicia Montero. Ela não parecia mais velha. Ela parecia mais forte, mais focada. Ela estava ao telefone, mas no momento em que o carro parou, ela largou o dispositivo para entregar um tablet a Ana. A menina, em vez de jogar, inclinou-se e beijou a bochecha de sua mãe. Ricardo, o homem dos 50 mil reais, ficou paralisado na calçada. Ele viu o brilho do anel de noivado de Alicia, um que ele nunca lhe tinha dado. Não havia mais ninguém no carro. Não havia um novo marido. Alicia não precisava de um rei. Naquele instante, no reflexo da janela do Rolls-Royce, Ricardo viu a si mesmo. Um homem envelhecido prematuramente, em um casaco gasto, sozinho, esperando um ônibus que o levaria de volta para sua jaula autoimposta. O semáforo ficou verde. O Rolls-Royce deslizou suavemente. Alicia, focada no tablet de Ana, nunca o viu. Nunca reconheceu o homem que já foi o dono de sua vida. E aí estava a vingança definitiva. Não era a ruína financeira ou o escárnio público. Era a completa, absoluta e sem esforço invisibilidade que Alicia havia lhe concedido. Ele havia acreditado que ela era a que não importava. Agora, para ela, ele era um fantasma sem substância.
A vitória silenciosa da arquiteta. Naquela noite, 50 quilômetros de distância, na casa que ela havia meticulosamente projetado na serra, Alicia estava revisando os planos de expansão global da Aura Inovações. A empresa, livre da ganância de Ricardo, era agora uma referência mundial em ética de dados. Ela fez uma pausa e foi ao quarto de Ana. A menina não estava dormindo. Mamãe, você pode me contar a história da mesa manca de novo? Alicia sorriu. A história da mesa manca era o seu conto de dormir favorito. Não era a história de um homem mau, mas a história de uma mulher que aprendeu a equilibrar sua própria vida. Claro, querida, sussurrou Alicia sentando-se ao lado dela. A mesa na nossa cafeteria do Ibirapuera era muito bonita, mas uma perna estava um pouco curta e o café derramava se não colocássemos um pedaço de papelão. Era instável, certo? Sim, mamãe, manca, disse Ana. E a lição, minha pequena Ana, é que não importa quão bonita a mesa pareça por fora. Se a fundação for instável, a vida se derrama. Você precisa de uma base sólida que não precise de um rei para segurá-la. Você precisa da sua própria cunha de ouro. E Ana sorriu entendendo. Minha cunha de ouro é estudar muito, certo? É isso mesmo, respondeu Alicia beijando sua testa. E saber exatamente o que você vale. Agora durma. Enquanto a pequena Ana adormecia, Alicia retirou-se para seu escritório. Ela se aproximou de sua mesa de design. Sobre o mogno polido não havia um computador, mas uma pequena peça de ouro, gravada com a data da traição e a palavra Aura. Não era a cunha da mesa original, mas era seu lembrete. Sua maior criação não foi a empresa, mas a vida estável e feliz que ela construiu para sua filha e para si mesma. Ela havia perdido um casamento, mas havia ganhado um império. E o que era mais importante, a si mesma. Reflexão final da arquiteta. A história de Alicia Montero e Ricardo Gracián nos ensina a lição mais cruel e poética da vida. A vingança não é um ato, é uma consequência. Ricardo acreditou que a assinatura em um papel era o fim. Mas a verdade é que cada erro que ele cometeu, cada mentira que ele disse, foi um tijolo que Alicia usou para construir seu próprio trono. O homem que pensou que estava apagando sua esposa foi apagado por ela sem sequer um segundo pensamento. Ele ficou com os 50 mil reais. Ela ficou com a paz, o propósito e o amor incondicional de sua filha. E na balança do tempo, sabemos qual é a verdadeira riqueza. E você? Se você pudesse escrever o destino final para Patrícia Rezende, como seria? Trabalhando na mesma cafeteria que Taylor? Ou algo pior? Deixe seu final para Patrícia nos comentários. Se você amou este final épico, compartilhe esta história de justiça poética e certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossa próxima saga. Obrigado por nos acompanhar.